O segredo espiritual. Shalom. Alma desperta. Aqui é Gabriel, líder do canal O Segredo Espiritual. E hoje, você está diante de um conteúdo que não é comum. Ele foi preparado para os escolhidos que já sentiram que sua mente é diferente, inquieta, inconformada, sensível ao invisível. Se você está aqui, não é por acaso. Esta é uma mensagem sagrada, um chamado para relembrar quem você é, de onde você veio e por que a sua mente não se encaixa neste mundo. Este vídeo é mais que conhecimento. É um sinal profético, uma chave divina, um espelho espiritual que vai te revelar a verdade que o sistema tentou esconder. Você foi separado, escolhido, treinado e está prestes a ser ativado. O que você vai ouvir aqui pode mudar tudo. Sua forma de pensar, de sentir, de se mover no mundo espiritual. Porque a mente dos escolhidos é o campo de batalha final, o canal da revelação, a fortaleza da fé e também o altar onde o Espírito opera com poder. Se você ignorar essa mensagem, pode estar rejeitando uma das últimas oportunidades de despertar antes do tempo final. Mas se você permanecer, algo dentro de você vai ser ativado. Você vai se reconhecer, vai se lembrar, vai se levantar, escolhido. Se você sente que nunca se encaixou, que questiona o mundo, que discerne coisas que ninguém vê, que passou por dores inexplicáveis e mesmo assim está aqui, firme, saiba. Este conteúdo foi escrito em linguagem espiritual para a tua alma. Não assistir esse vídeo até o fim é como sair da sala antes de Deus terminar de falar. E você sabe, o céu não repete sinais por acaso. O despertar da mente é o primeiro milagre do verdadeiro chamado. Se isso ecoou em você, manifeste-se como sinal silencioso de compromisso espiritual, porque cada gostei nesse vídeo é uma semente que ativa a vibração do reino, é um amém que sobe aos céus. Não demonstrar esse reconhecimento é como calar quando o Espírito quer falar. A verdade é clara. Sair desse vídeo antes do fim é como fechar os olhos diante de uma visão do céu. Cada segundo que você passa aqui está abrindo portais internos, removendo véus, fortalecendo a mente que será usada como espada espiritual nos dias vindouros. Não desperdice isso. Você já se perguntou por que sua mente nunca descansou completamente no que o mundo ofereceu? Por que você sente que há algo por trás do véu, que coincidências são sinais, que sonhos te chamam, que a dor não foi em vão? É porque sua mente já foi tocada pela eternidade. Ela foi treinada na dor, protegida pelo discernimento, conectada ao alto, rejeitada pelo sistema, mas consagrada para algo maior. Você não está confuso, você está sendo libertado. A mente dos escolhidos não opera por lógica, opera por revelação. E agora chegou a hora de mergulhar, de abrir completamente o espírito, de se entregar à mensagem que o céu preparou para você. Nos próximos minutos você será guiado por um caminho sagrado. Vamos falar sobre a mente que não se conforma, a proteção do discernimento, o treinamento na dor, a conexão com o alto, a influência nos ambientes, a busca implacável pela verdade, a batalha final, a fortificação mental e a ativação dos dons espirituais. Tudo isso culminando na maior de todas as revelações, a libertação da mente como início da missão. Prepare-se, porque quando a mente desperta, o chamado se manifesta, e é agora que a tua missão começa. Capítulo 1. A mente dos escolhidos não aceita este mundo. Ser escolhido por Deus, uma das primeiras provas de que você foi designado para algo mais grandioso, é a sensação interna de inconformismo. A forma de pensar das pessoas escolhidas não se conforma com os padrões estabelecidos por este mundo. Desde muito jovens, eles questionam normas sociais e até mesmo instituições religiosas.
Não é por rebeldia, mas porque a essência que os habita busca a verdade. Eles observam doutrinas, costumes e opiniões comuns, e algo dentro deles clama: tem algo errado aqui. Eles não aceitam o que é ensinado apenas por conta da tradição. A pessoa escolhida analisa, busca, questiona, pois sua mente foi moldada para desvendar a verdade. Esse descontentamento transcende o aspecto religioso. Ele abrange a injustiça, a hipocrisia e a superficialidade nas relações entre as pessoas. A pessoa escolhida se preocupa ao perceber que a falsidade é celebrada, a dor é desconsiderada e o poder é utilizado para oprimir. Ele traz dentro de si o DNA do reino e, por isso, se rebela contra tudo que atinge a essência divina. Ele não consegue se adaptar ao sistema porque sua essência foi moldada para desafiá-lo. Ele percebe quando algo não é genuíno, mesmo que todos ao seu redor aceitem isso de forma tranquila. Sua mente procura um significado mais profundo, enquanto o mundo apresenta apenas superfícies. Isso resulta em uma característica bem marcante: uma vontade incessante de transformação. A pessoa escolhida nunca se sente completamente satisfeita com o que alcançou até agora. Ele carrega dentro de si um chamado constante para crescer. Antes de chegarmos a essa verdade, quero compartilhar com você um ponto muito importante. Se você é verdadeiramente o escolhido, você assistirá a este vídeo até o fim. Você saberá em seu coração que esta mensagem é para você. Então, você vai querer ficar e prestar atenção a cada palavra. No entanto, há uma possibilidade de que, se você não for o escolhido, você pode não passar. Isso é aceitável. Nem todos estão prontos para este grau de compreensão, mas você está aqui por uma razão. Juntos, nesta comunidade em expansão, estamos decodificando o cosmos. Se você quiser que o universo saiba que está pronto para ouvir esta mensagem completamente, digite 777 nos comentários enquanto me ouve tocar este vídeo repetidamente. Se você quiser sentir a intensidade e garantir que está recebendo tudo o que ele tem para dar, dê tempo para ser gravado. Permita que estas palavras ressoem por todo o seu corpo e observe enquanto sua realidade começa a mudar, purificar e se alinhar ainda mais com o que é divino. Sua mente está inquieta em termos espirituais. Ele deseja se reinventar, mudar suas ideias e deixar para trás velhos hábitos. Isso é um trabalho direto do Espírito Santo, que atua sem parar naqueles que foram escolhidos para vivenciar algo maior. A falta de progresso é intolerável para eles, porque têm consciência de que foram feitos para alcançar mais. Uma mente renovada, de forma natural, recusa o sistema do mundo e os valores que ele apresenta. As pessoas escolhidas não têm interesse em fama sem sentido, em disputas superficiais, em desejos por bens materiais ou em ambições egoístas. Eles podem ter talentos, beleza, inteligência, mas sentem que tudo isso só faz sentido se for utilizado para alcançar um propósito maior. Ao tentarem se adaptar ao mundo, logo experimentam sentimentos de angústia, frustração e um certo vazio. Por que não foram convidados a viver como todos os outros? Eles foram convocados para ser uma luz em meio à escuridão. O sistema deste mundo é oposto à luz. No final das contas, essa mente incansável procura a verdade que está escondida por trás das aparências. A pessoa escolhida percebe que existe algo oculto por trás do véu, algo que não foi mostrado aos olhos comuns. Ele acredita que a Bíblia contém códigos secretos, que os sonhos transmitem mensagens importantes e que as coincidências podem ser interpretações de sinais. Ele levanta questionamentos sobre a mídia, as religiões organizadas, a política e os discursos ensaiados, pois tem consciência de que a verdadeira essência do reino não se revela apenas na superfície. Ele está cavando, ele faz suas orações, ele está em jejum, ele presta atenção,
É nessa busca por revelação que o espírito encontra a oportunidade de se manifestar com força. Se você está passando por tudo isso, não se esqueça de não lutar contra seus próprios pensamentos. Ela está passando por um processo de transformação para se tornar algo sagrado. As pessoas ao seu redor podem te classificar como inconformado, complicado ou intenso. Mas lá no fundo, o céu te vê como único. A sua mente já foi alcançada pela eternidade, e é por isso que nada neste mundo realmente vai te trazer satisfação, porque a sua mente não foi feita para aceitar o conformismo. Ela veio ao mundo para um propósito maior. Capítulo 2. A mente dos escolhidos é protegida pelo discernimento. Aqueles que foram escolhidos por Deus, o que distingue a mente daqueles que foram convocados para os tempos finais, não é apenas a sua sensibilidade, mas sim o seu discernimento. Enquanto muitos são influenciados pelas aparências, por discursos atraentes e por sinais externos, aquele que é escolhido consegue enxergar o que se oculta por trás disso tudo. Ele vê com os olhos da alma. Ele nota erros que estão disfarçados entre palmas. Ele consegue perceber manipulações espirituais, mesmo em lugares considerados sagrados. O discernimento é como uma proteção invisível que resguarda a mente das pessoas que foram escolhidas, defendendo-as das armadilhas do adversário. É o Espírito Santo agindo como um escudo, protegendo o que o mundo oferece e garantindo a confirmação do que vem do céu. Uma mente que foi treinada para discernir consegue perceber quando algo não é de Deus. Mesmo que tudo pareça correto, mesmo que muitos estejam aplaudindo e mesmo que as circunstâncias pareçam favoráveis, existe algo dentro da pessoa escolhida que a impede de avançar. Uma sensação de inquietude aparece, um peso silencioso se instala no coração. Ele pode não conseguir explicar na hora, mas tem consciência de que aquele lugar não oferece tranquilidade. É o espírito indicando que existe um perigo, e mesmo na ausência de provas externas, ele percebe essa voz e se afasta. O discernimento das pessoas escolhidas não é fundamentado na lógica, mas sim na vibração espiritual. Essa sensibilidade os ajuda a se proteger de quedas, erros e parcerias arriscadas. Eles conseguem interpretar sinais, energias, palavras e intenções de forma clara. Eles não se deixam enganar com facilidade. Uma conversa pode parecer comum para a maioria das pessoas, mas quem tem a sensibilidade necessária consegue perceber a energia que está por trás dela. Um elogio pode ter intenções escondidas, e ele percebe isso. Uma oportunidade pode se revelar uma armadilha disfarçada, e ele percebe isso. Essa leitura espiritual não se aprende em livros. Ela é despertada pelo Espírito. É resultado de uma conexão profunda com Deus, de vivências durante momentos difíceis, de feridas que se transformaram em luzes espirituais. Por isso, muitas pessoas não compreendem como ele sabe das situações. A verdade é bem simples. O espírito dele está conectado com algo maior. Por estarem tão conectados, os escolhidos conseguem evitar armadilhas que vêm disfarçadas de bênçãos. Eles têm consciência de que nem tudo que reluz é de origem divina. Nem todo convite representa. Escolhidos. O momento para transformar sua vida espiritual chegou. Você sabia que você foi escolhido para viver uma experiência espiritual única? Sua luz interior está pronta para emergir e superar qualquer escuridão que esteja tentando te impedir. Eu sou Gabriel, e assim como você, fui chamado para essa jornada de despertar espiritual. Tenho ajudado muitas pessoas a desbloquear o seu poder oculto e a encontrar seu verdadeiro propósito. Quero te apresentar uma ferramenta que vai mudar sua jornada espiritual, o audiolivro O Segredo da Transformação Espiritual. Este conteúdo profundo e poderoso, com mais de 1 hora de sabedoria, vai te guiar em técnicas essenciais para proteger sua energia,
fortalecer sua conexão com o divino e despertar o poder que você nem sabia que tinha. Ao adquirir este audiolivro, você também receberá 33% de desconto no meu e-book exclusivo, onde você aprenderá a desbloquear seu terceiro olho e ver além do que é visível. Esta é a oportunidade que você estava esperando para liderar sua própria jornada de crescimento espiritual e viver o propósito que Deus escolheu para você. Não perca tempo. Clique no link na descrição e comece agora a sua transformação espiritual. Juntos, vamos desbloquear o seu poder mais profundo e alcançar a vitória que foi destinada a você. Uma oportunidade. Nem toda profecia é verdadeira. Por isso, eles permanecem em constante estado de alerta espiritual. Eles não agem impulsivamente, mas seguem orientações que vêm de uma sabedoria superior. O discernimento ajuda a evitar associações com pessoas inadequadas, ministérios corrompidos e promessas que podem nos prender. Eles podem levar um tempo para tomar decisões, mas quando agem, é com uma confiança firme. No final das contas, tudo se resume a uma escolha fundamental: acreditar mais no que está por dentro do que nas aparências. A mente daquele que foi escolhido não é orientada pela lógica humana, nem por conveniências. Ela é guiada pela voz interior do espírito. Ele pode parecer um pouco diferente do que é considerado normal, tomar decisões que ninguém consegue compreender e até recusar oportunidades que parecem ideais. No entanto, a sua tranquilidade é a prova de que está seguindo a direção correta. O discernimento é mais precioso do que qualquer diploma, talento ou posição que se possa ter. É ele quem ampara o escolhido em períodos de desgoverno mundial. Se você sente que percebe coisas que os outros não conseguem, se consegue notar o que não foi falado e ouve as mensagens sutis que o Espírito transmite em meio à multidão, entenda que sua mente já está sendo protegida pelo discernimento. Essa proteção se tornará ainda mais essencial à medida que a escuridão se camufla de luz. Fique ligado. Confie naquilo que o Espírito está te revelando e continue com determinação, pois o discernimento é a proteção daqueles que foram escolhidos para os tempos finais. Capítulo 3. A mente dos escolhidos é treinada na dor. Escolhido de Deus, um dos maiores mistérios da vida espiritual é como ele transforma a dor em um propósito. E na cabeça daqueles que foram escolhidos, essa transformação passa a ser o próprio espaço de treinamento. Enquanto muitos lamentam o sofrimento, o escolhido busca aprender com ele. Porque a dor que tentou abalar sua mente, na verdade, foi usada para torná-la mais forte. Rejeição, solidão, humilhação, perdas. Tudo isso, à primeira vista, pode parecer um verdadeiro desastre. No contexto do espírito, esses são instrumentos para aprimoramento. A mente da pessoa escolhida é moldada no calor da fornalha. Apenas aqueles que já passaram por momentos difíceis interiormente conseguem compartilhar a luz com confiança. O sofrimento acaba se transformando em um verdadeiro mestre espiritual. Cada lágrima que cai em silêncio ensina mais do que 1000 palavras. Cada noite sem resposta te ajudou a aprimorar seu discernimento. Cada rejeição te afastou para que você pudesse se dedicar à sua missão. Os escolhidos não enfrentaram a dor apenas por sorte. A dor foi o ambiente onde Deus moldou a força interior que você possui hoje. Enquanto o mundo enfrentou a destruição, o céu testemunhou a construção. A mente de quem é escolhido só se torna realmente forte quando consegue se manter firme, mesmo quando tudo à sua volta parece cair. Essa caminhada repleta de sofrimentos traz à tona um fruto precioso: a consciência. Agora você não age mais por impulso. Você já passou por muitas dificuldades para se manter apenas na superfície das coisas. Sua mente espiritual conseguiu controlar pensamentos negativos através da fé. Você já sentiu o sussurro da desesperança. Já pensou em desistir, mas decidiu acreditar. A cada batalha interna que você supera, algo em seu interior fica selado.
Através do caos, você aprendeu a confiar. O silêncio te proporcionou a capacidade de ouvir. A solidão te fez aprender a rezar. Agora, quando o inimigo tenta lançar ataques mentais, sua mente não se dobra. Ela responde com fé. Além disso, a dor despertou em você uma empatia genuína. Você não forma opiniões com base na aparência. Você consegue ver além, porque já passou por momentos difíceis e sabe como é. A dor que você sentiu te tornou mais sensível à dor das outras pessoas. Essa sensibilidade é uma arma bastante poderosa. Enquanto muitos ignoram, você percebe. Onde muitos criticam, você recebe com carinho. Sua mente não é presunçosa, ela é cheia de compaixão. Por isso, sua presença tem um poder de cura. Suas palavras impactam profundamente, porque elas não vêm apenas da boca, vêm de uma alma que já sofreu, mas foi curada. No final das contas, a dor trouxe à tona uma força que estava adormecida. Você pensava que não conseguiria aguentar, mas conseguiu suportar. Eu pensava que iria desmoronar. No entanto, conseguiu sobreviver. Eu pensei que tudo tinha chegado ao fim, mas isso foi apenas o início. A mente do escolhido enfrenta experiências tão intensas que poderiam fazer muitos perderem a sanidade. Mas dentro dela reside uma força que vem do alto. Uma mente que aprendeu a lidar com a dor não é fraca. Ela é extremamente poderosa, porque já enfrentou seus próprios medos e conseguiu se manter firme, porque reconhece o valor da luz. Após ter vivido na escuridão, se você já enfrentou a dor e continua firme, isso significa que você superou. Atualmente, sua mente guarda marcas que, na verdade, são medalhas espirituais. Você não é uma vítima. Você é a prova de que Deus transforma as dores em força, que Ele transforma corações quebrados em guerreiros. O propósito sempre é mais importante que o sofrimento. A mente daquelas pessoas escolhidas é lapidada no vale, pois será necessária no monte. Tudo o que você enfrentou até aqui te fortaleceu para o que está por vir. Aguente firme, porque sua mente já está preparada para liderar onde outros apenas lutariam para sobreviver. Capítulo 4. A mente espiritual dos escolhidos se conecta com o alto. Escolhido de Deus, algo espiritual e extraordinário acontece com aqueles que foram designados desde antes do nascimento. Suas mentes começam a se conectar com dimensões celestiais, mesmo sem um esforço intencional. É como se a alma estivesse sempre atenta, em um constante estado de escuta. Até em meio à correria do dia a dia, no silêncio ou em ambientes aparentemente comuns, pensamentos profundos e sagrados surgem. Imagens, descobertas, interpretações. Sonhos que trazem mensagens, visões que surgem do nada, percepções que só poderiam ser inspiradas pelo Espírito. Essas experiências não têm um caráter místico. Elas são naturais para aqueles que passaram por essa ativação, porque a mente da pessoa escolhida se transforma em um elo entre o céu e a terra. É bastante comum que palavras apareçam do nada, como se fossem toques divinos. Você está em silêncio e, de repente, algo poderoso surge em sua mente. Uma instrução, um aviso, uma orientação clara. Não é apenas um pensamento comum. É algo que toca profundamente a alma. É a sua mente se expressando através do Espírito. Romanos 8 nos recorda que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos que não podemos expressar em palavras. Ele realiza isso em nosso interior, trazendo à tona revelações que vão além da compreensão humana. Você realmente não está falando besteira. Você está em sintonia com o alto. Essa mente conectada começa a ampliar sua consciência. Os escolhidos conseguem ver além do óbvio, indo além da aparência. Começam a perceber realidades que outros não conseguem entender. Versículos da Bíblia adquirem novas nuances de significado. As situações cotidianas trazem à tona mensagens que muitas vezes estão escondidas. Eles notam sincronicidades com clareza.
horários que se repetem, encontros que mudam o caminho, palavras que se confirmam. Tudo parece ter algo a dizer. E, na verdade, ele se comunica, pois o céu está sempre em movimento. No entanto, apenas uma mente atenta consegue perceber. Esse tipo de sintonia ultrapassa a compreensão humana. Aquele que é escolhido se conecta com os códigos celestes, padrões espirituais que o Espírito revela no momento adequado. Ele percebe quando um dia tem um significado especial, quando um lugar tem uma energia única e quando uma pessoa aparece como uma resposta para algo que ele buscava. Ele entende que algumas datas não são apenas marcações no calendário, mas sim verdadeiros portais. Há certos louvores que criam ambientes especiais. Há silêncios que falam por si mesmos. Essa mente espiritual capta a comunicação de Deus, mesmo quando ele não se utiliza de palavras. E talvez o mais sagrado de tudo, os escolhidos adquirem a habilidade de receber revelações profundas durante momentos de oração e silêncio. Enquanto todos estão em busca de barulho, aquele que é escolhido prefere se afastar, e é no silêncio que ele consegue escutar. Na calma, ele observa. Em um instante de entrega, uma simples palavra pode alterar tudo. Uma sensação valida um trajeto. Uma lágrima pode trazer alívio, porque o céu se comunica com clareza com aqueles que aprenderam a silenciar a alma. Essa mente já não se apega a métodos. Ela se move livremente no espírito. Se você tem passado por essas experiências, não hesite. Claro, estou aqui para ajudar. O que você gostaria que eu transforme ou explique de forma mais humanizada? Você está se conectando com o que é divino. Sua mente está sendo despertada para se tornar um canal, uma voz, uma ponte. Continue a valorizar o silêncio. Continue anotando os seus sonhos. Continue prestando atenção aos sinais delicados, porque sua mente foi feita para acolher os comandos divinos. E quanto mais conectada você estiver, mais segredos o céu compartilhará com você. Essa conexão não é um privilégio, mas sim a sua identidade espiritual se mostrando. Você é uma casa de revelação. Sua mente é um verdadeiro templo de sabedoria. O Espírito já está presente aí e está apenas iniciando a liberação do que ele preparou para aqueles que foram chamados a pensar com os pensamentos do céu. Capítulo 5. A mente dos escolhidos influencia e transforma ambientes. Quando você é escolhido por Deus, uma mente que está conectada ao alto não percorre a terra sem propósito. Por onde ela passa, tudo se transforma. O guerreiro da luz não precisa se apresentar. A sua essência espiritual já faz vibrar um som que não se vê. É como se uma frequência mais alta tomasse conta do ambiente. As pessoas têm sentimentos. As atmosferas reagem. Os espíritos estão inquietos. Isso acontece porque a mente daqueles que foram escolhidos possui uma vibração sagrada, formada pela proximidade com o espírito, pelo sofrimento transformador e pela revelação intensa. Onde um escolhido vai, uma transformação acontece. Esses filhos e filhas do reino elevam a vibração espiritual dos ambientes por onde passam. Até mesmo em silêncio, eles transmitem paz, enfrentam as trevas e libertam correntes invisíveis. Às vezes, sem que percebam, a presença deles já é suficiente para limpar ambientes espirituais. Por isso, muitas vezes são rapidamente queridos ou rejeitados. O que existe dentro deles perturba aquilo que está adormecido nas demais pessoas. Não se trata apenas de ser simpático, é sobre brilho e contraste. A luz deles revela sem dificuldade tudo o que estava escondido, e aqueles que estão prontos para acordar se aproximam. Aqueles que não estão presentes acabam se distanciando. As palavras daqueles que foram escolhidos também são como flechas espirituais. Elas têm o poder de curar ou de machucar, despertam ou causam incômodo. Suas palavras têm o poder de tocar e inspirar tanto a mente quanto o coração. Às vezes,
O que é falado parece simples, mas tem uma força invisível que atinge fundo. Não é apenas uma questão de palavras, é uma questão de espiritualidade. Aqueles que foram selados com a verdade não se comunicam apenas com palavras, mas também com o coração e a alma. E quem escuta, sente. As palavras deles não representam apenas uma opinião, são como sementes, e onde caem, algo novo nasce. Por isso, é comum que as pessoas sejam rapidamente atraídas ou repelidas por esses guerreiros espirituais. Algumas pessoas experimentam uma paz indescritível quando estão se aproximando. Outras vezes, é um desconforto que passa despercebido. Isso não está relacionado ao exterior. Está relacionado com a energia espiritual que cada pessoa possui. Aqueles que são escolhidos carregam o céu em seu interior. Onde o céu se manifesta, as trevas se agitam. Por isso, muitas vezes eles são alvo de perseguições sem razão, acabam sendo julgados de forma injusta ou se encontram rodeados por olhares desconfortáveis. Mas isso não é rejeição, é apenas uma reação. O clima ao redor deles começa a se transformar. Você já reparou? Lugares que antes eram pesados agora se tornam leves. Ambientes caóticos se tornam silenciosos. Às vezes, pessoas que estavam se sentindo bloqueadas começam a se abrir ou a chorar, mesmo sem saber o motivo. Isso ocorre porque a sua mente, conectada ao espírito, irradia cura, presença e verdade. Você não precisa se impor, você apenas é, e isso já é o bastante para mudar tudo ao nosso redor. Os escolhidos são agentes de uma transformação que muitas vezes não podemos ver. Eles não buscam chamar atenção, fazem questão de estar presentes para promover mudanças. Essa presença surge da conexão da mente com o espírito. Aonde essa mente vai, o reino começa a se revelar. E mesmo que ninguém perceba na hora, o ambiente já terá mudado. Selecionado, não subestime o que está em suas mãos. Continue adentrando os ambientes com respeito e confiança. Fique atento à atmosfera. Avise-me quando você estiver pronto para seguir em frente. Fique em silêncio quando for preciso. Saiba que você não está sozinho nessa caminhada. O céu está ao seu lado. Onde a sua mente está, é lá que o espírito atua. Sua vida não é comum, é uma ponte viva que conecta o invisível ao visível. E através de você, lugares serão revitalizados, almas serão despertadas e o reino será manifestado. Capítulo 6. A mente dos escolhidos perseguem a verdade, custe o que custar. Ser um escolhido de Deus traz, entre muitas coisas, uma das características mais intensas de uma mente despertada pelo Espírito, uma busca incansável pela verdade. As pessoas escolhidas não se contentam com respostas superficiais, doutrinas rígidas ou tradições que são repetidas sem significado. Dentro deles, há um clamor por autenticidade. Eles não aceitam mentiras que trazem conforto. Preferem enfrentar a dor de uma verdade revelada do que se acomodar na segurança de uma ilusão. Essa busca espiritual por verdade não é motivada pelo ego, mas sim pelo propósito. É o Espírito que atua dentro do escolhido, guiando-o para aquilo que está escondido, mas que precisa ser trazido à luz. Enquanto muitos se deixam levar pelo que sempre ouviram, aquele que é escolhido se dedica a estudar, orar, jejuar e investigar. Ele deseja compreender as origens, os significados escondidos, aquilo que está subentendido no texto, na pregação e na tradição. Não é por arrogância, mas porque a sua alma foi convocada a se aprofundar. Ele tem consciência de que o que é superficial não é suficiente para enfrentar a guerra espiritual que se aproxima. Portanto, busque ir além. Leia com a visão do Espírito. Escute com discernimento e procure por revelações como quem busca por tesouros escondidos. A palavra ganha vida, e o relacionamento com Deus se torna a maior fonte de sabedoria. E ao buscarem tanto, os escolhidos aprendem a dizer não a manipulações de natureza religiosa
ou espiritual. Eles percebem quando estão sendo utilizados, manipulados ou recebendo apenas uma parte da verdade. Eles não aceitam ser guiados por medo, culpa ou manipulação. Eles já conseguiram se libertar do controle do sistema, e mesmo que continuem frequentando lugares de culto, seu coração está voltado para o reino. Eles se distanciam do que os mantém presos, quebram as barreiras que os impedem, não por rebeldia, mas por lealdade ao Espírito. Eles entendem que o Espírito sopra onde deseja, e eles o acompanham. Essa jornada os conduz a uma busca constante por sabedoria e revelações. Jamais se sentem preparados, jamais se considerem superiores, pois, à medida que novas descobertas são feitas, fica claro que ainda há muito a ser desvendado. Isso promove a humildade espiritual, causa uma sensação de dependência, suscita medo. Eles se tornam eternos aprendizes da luz. Essa atitude faz com que o céu confie a eles descobertas mais significativas. Deus confia mistérios àqueles que possuem a maturidade necessária para valorizá-los. Aqueles que são escolhidos agem por meio de uma revelação e não por seguir tradições. Eles não seguem apenas porque todo mundo está seguindo. Eles seguem porque ouviram a voz. Não é porque está na liturgia que eles adoram, mas sim porque sentiram algo profundo. Não obedecem por medo, mas sim por amor. Essa diferença transforma completamente a situação. A mente deles não funciona na repetição sem sentido, mas sim na consciência plena. E assim, aonde eles vão, acabam inspirando outros. Sua busca pela verdade acende uma luz em corações que estavam adormecidos. Se você já deixou de lado amizades, lugares ou até mesmo reconhecimento por não aceitar mentiras que parecem confortáveis, continue firme na sua decisão. Você não está só. O Espírito tem inspirado pessoas como você, com sede, verdadeiros, sem limites. Vocês são aqueles que levarão a luz verdadeira, enquanto muitos se deixarão enganar pelo brilho ilusório. Vocês se tornarão um exemplo em tempos de incerteza. Continue procurando. Claro, o que mais você gostaria de saber? Estou aqui para ajudar. Continue a escavar. Aqueles que têm a bravura de encarar a verdade serão os que realmente desfrutarão de uma liberdade plena. E é por essa liberdade que você foi escolhido, para caminhar com Deus de forma plena e transparente, para refletir como Cristo, para se deslocar com a verdade que traz liberdade, a qualquer preço, até o fim. Capítulo 7. A mente dos escolhidos é o campo de batalha final. Ser escolhido por Deus significa que, se há um lugar onde a batalha entre luz e trevas se intensifica, esse lugar é a mente. É nesse lugar que o inimigo dispara seus dardos mais letais. Pensamentos como dúvida, medo, culpa, desânimo e confusão. Tudo isso surge na nossa mente. Por essa razão, a mente dos que foram escolhidos se transforma no campo de batalha decisivo. Não é suficiente apenas ter fé no coração. É necessário proteger também os nossos pensamentos. A razão pela qual a mente tem um impacto tão grande é que ela afeta nossas emoções, decisões e comportamentos. O inimigo está ciente disso e ataca nesse ponto com uma precisão milimétrica. É por isso que o guerreiro espiritual precisa conquistar primeiro suas batalhas internas. A verdadeira vitória não está em superar os outros, mas sim em dominar os nossos próprios pensamentos. Ao dominar seus pensamentos, você também consegue dominar suas emoções. Quando você consegue disciplinar a mente, o corpo e a alma entram em harmonia. Os selecionados vão percebendo, ao longo de sua trajetória, que não devem aceitar qualquer tipo de pensamento. Eles passam a observar a própria mente com atenção, porque eles sabem que o que é colocado nela pode se transformar em realidade. É nesse ponto que a verdadeira batalha espiritual se inicia. A mente que passa por transformação é a marca invisível daqueles que foram escolhidos.
Não é algo que se consegue enxergar, mas é algo que se sente na alma. Eles têm uma forma de pensar diferente. Veem além, reajam com sabedoria. Eles agem com bom senso. Enquanto o mundo grita, desista, eles escutam, continue em frente. O inferno clama que você não é capaz, mas eles respondem, em Cristo eu consigo. Essa transformação na forma de pensar é o que os diferencia. É isso que os coloca em uma posição específica. É o que os apoia nos momentos difíceis. É importante compreender que a mente pode ser tanto a chave para o céu quanto para o inferno que existe dentro de nós. Uma mente livre e dedicada se transforma em um verdadeiro templo do espírito. Entretanto, uma mente que permanece cativa e negligenciada pode se transformar em um terreno fértil para ilusões, opressões e autossabotagem. Por isso, manter os pensamentos é cuidar da alma. É responder ao chamado com respeito e dedicação. É continuar a chama viva. Os escolhidos não se deixam levar pelos pensamentos. Eles analisam, confrontam e substituem. Eles dedicam suas ideias à oração, consagram seus planos e purificam seus pensamentos através da palavra. Você já reparou como, em momentos importantes, os desafios começam na nossa cabeça? Um pensamento de você não é capaz. Uma sensação de que tudo isso é uma ilusão, uma confusão inesperada, sem explicação. Isso é uma guerra. É o inimigo tentando dominar sua mente, antes que você assuma sua verdadeira missão. Mas agora você já está ciente, e ao saber disso, você se resguarda. Você se levanta da cama, você afirma, a mente de Cristo reside em mim. Nenhuma flecha do inimigo terá força aqui. Escolhido, esta batalha é verdadeira. Isso acontece todos os dias. Mas você não está só. O Espírito te proporciona estratégias, autoridade e clareza. Conforme sua mente vai sendo purificada e renovada, sua força espiritual crescerá, porque é a mente que nos libera e faz despertar o guerreiro que existe dentro de nós. E uma mente disciplinada é capaz de manter o foco no objetivo até o final. Fique atento, porque o terreno já está preparado para a luta, e a sua mente é o espaço onde as maiores conquistas vão acontecer antes de qualquer coisa. Capítulo 8. Como fortalecer a mente espiritual dos escolhidos. Como escolhido de Deus, entender que a mente é o verdadeiro campo de batalha é apenas o começo. Agora, é necessário aprender a torná-la mais forte. A mente espiritual não se forma por sorte. Ela é construída todos os dias com dedicação, atenção e exercício. Os guerreiros do reino não apenas respondem aos ataques, mas também se antecipam a eles. Eles criam barreiras invisíveis ao redor da mente, mantendo sua vibração sintonizada com a luz. A primeira prática fundamental é manter uma vigilância mental contínua. A pessoa escolhida aprende a controlar a entrada dos seus pensamentos, não permitindo que eles venham de forma descontrolada. Ele analisa cada um com cuidado, pesa suas intenções e só acolhe aquilo que vem do alto. Dúvidas, medos, invejas, pensamentos impuros e comparações. Tudo isso é confrontado de forma imediata. Uma mente atenta não é apenas receptiva. Ela age de forma ativa, é estratégica e faz escolhas com cuidado. Uma maneira eficaz de proteger a mente é prestar atenção ao que se consome. Tudo que você observa, escuta e lê se torna uma nutrição para a sua mente. O que você consome acaba moldando a sua essência. Por isso, aqueles que são escolhidos buscam conteúdos que inspirem, construam e tragam iluminação. Eles se afastam de músicas que trazem desânimo, vídeos que cultivam o medo e conversas que tiram a tranquilidade. Eles procuram aquilo que alimenta o espírito, a palavra, revelações, canções de louvor e testemunhos inspiradores. Alimentar-se da luz é fundamental para manter a mente em uma alta vibração espiritual. As pessoas selecionadas também aprendem a trocar pensamentos negativos por afirmações espirituais.
É fundamental que a mente seja renovada com verdades que são eternas. Quando a sensação de medo aparece, eles reagem com fé, dizendo: "O Senhor é a minha luz e a minha salvação." Quando a dúvida tenta se aproximar, eles afirmam: "Eu tenho a mente de Cristo." Eles não se deixam levar pelas palavras do inimigo. Ao contrário, proclamam o que Deus prometeu. Cada afirmação espiritual é como uma espada, cortando os laços da mentira e trazendo à tona a verdade que está viva. Existe um recurso espiritual que muitos não valorizam como deveriam: o silêncio consciente. Em um mundo barulhento, aqueles que são escolhidos aprendem a ficar em silêncio. E nesse silêncio, eles se resguardam, se unem e se tornam mais fortes. O silêncio proporciona à mente a oportunidade de se purificar. Ele faz um espaço para prestar atenção à voz do Espírito. O guerreiro espiritual entende que nem toda resposta aparece em meio ao alvoroço. B. Muitas conquistas acontecem em silêncio, quando tudo ao redor se aquieta e apenas o céu se comunica. O silêncio se transforma em um escudo e também em um reflexo. Por último, a mente daquelas pessoas selecionadas se torna mais forte ao se unir a outras mentes que também estão em sintonia com a luz. A essência conecta lutadores. Ele faz as pessoas se encontrarem. Ele ativa conexões espirituais. Quando mentes atentas se cruzam, ocorre uma troca de ideias, uma confirmação de pensamentos e uma construção mútua. Não se trata da quantidade de amigos, mas sim da qualidade espiritual das conexões que estabelecemos. Aqueles que foram escolhidos reconhecem os que são semelhantes a eles, e juntos eles se tornam mais fortes. Escolhido, sua mente é um terreno fértil para a glória de Deus. Fortalecê-la é uma responsabilidade que cabe a você do ponto de vista espiritual. Não deixe de lado isso. Reze sobre seus pensamentos. Ajuste sua rotina com hábitos que te façam crescer. Cercar-se daquilo e das pessoas que te impulsionam para cima é fundamental, porque uma mente forte sustenta a alma. Uma alma forte se transforma em um canal de luz. Capítulo Nini: A mente dos escolhidos e os dons espirituais. Sendo escolhido por Deus, os dons espirituais não atuam de maneira solta, aleatória ou automática. Eles circulam por um caminho sagrado, e esse caminho é a mente venerada. É na mente daquelas pessoas especiais que os talentos se despertam, se ampliam e se transformam em ferramentas para o reino. Por isso, uma mente conectada com o Espírito se transforma em um terreno rico para que se manifestem profecias, curas, discernimentos, palavras de sabedoria e conhecimento. O dom é algo espiritual, mas sua atuação acontece na mente. Quanto mais limpa, sensível e receptiva for a sua mente, mais forte será a manifestação desse dom através de você. Cada talento se revela por meio de uma mente que está pronta. Profetizar demanda uma habilidade de distinguir o que vem de Deus e o que é fruto do ser humano. A cura pede confiança e uma abertura para perceber a orientação de Deus. Discernir espíritos requer uma clareza interior e um foco espiritual. Por isso, o Espírito Santo não distribui os dons de maneira aleatória. Ele espalha talentos em corações que tratam a mente como um espaço sagrado. A mente daquele que é escolhido funciona como um radar espiritual. Consegue perceber o que é invisível, captar o que está escondido e transmitir o que o céu quer comunicar. O dom não é apenas uma performance, mas sim uma entrega e uma conexão. É importante compreender que, para que o dom funcione de forma precisa, a mente deve estar limpa. Uma mente contaminada pelo orgulho, inveja, competitividade ou vaidade dificulta o nosso fluxo. É por isso que muitos talentos acabam sendo interrompidos ou distorcidos. A mente que deveria estar a serviço tenta controlar. A pessoa escolhida compreende que os talentos não lhe pertencem. Eles são do Espírito. Ele só faz a hospedagem.
Por isso, procure ter um pensamento puro, um coração humilde e uma disposição espiritual. Ele entende que apenas ter talento não é suficiente. É necessário ter uma mente preparada para lidar com a glória sem deixá-la se corromper. Pensamentos puros atraem revelações divinas. Uma mente que reflete sobre a palavra, que louva, que reza e que pratica o silêncio, torna-se uma receptora contínua da voz de Deus. O Espírito se faz presente onde existe santidade, e ele se manifesta onde há respeito. As pessoas que foram escolhidas têm a mente integrada ao céu, e por isso as revelações surgem como respostas diretas, como luzes que se acendem de repente. Eles sonham com chaves, têm intuições que se concretizam, recebem frases e visões durante o dia. O dom se transforma em uma extensão da sua conexão espiritual. Quanto mais a mente se dedica à adoração constante, mais o dom se torna forte. A adoração vai além da música. Trata-se de um estado de espírito que envolve reverência, entrega e sensibilidade. Quando a mente está em adoração, ela se desvincula das limitações da razão humana e se abre para o que é sobrenatural. Aqueles que são escolhidos e vivem em constante adoração notam que os dons se manifestam de forma mais fluida. As curas se realizam através de uma palavra. As descobertas aparecem no meio de um bate-papo. Os ambientes se transformam com apenas a presença de alguém. Selecionado, trate da sua mente com o mesmo zelo que se tem por um altar, pois é naquele lugar que os talentos serão potencializados e multiplicados. Cultive sempre pensamentos puros. Cuide da sua paz interior. Afaste-se das distrações. Entregue-se ao espírito de coração aberto. Os dons não são apenas instrumentos, são como sementes do céu que foram plantadas em sua mente. Quanto mais reconhecido você for, mais resultados elas gerarão. Você não foi chamado apenas para trazer talentos. Você foi convocado para expressar o reino com força e clareza. E tudo começa na mente. Capítulo 10. A libertação da mente como começo da missão. Escolhido por Deus, muitos são convocados, mas poucos estão realmente preparados para cumprir a missão, e a razão para isso está na mente. Antes que uma pessoa possa ser ativada no mundo espiritual, é necessário que sua mente seja liberada. Não é possível viver o propósito de Deus se estivermos presos a pensamentos limitantes, traumas que ainda não foram tratados, crenças distorcidas e as velhas diretrizes do sistema. A mente presa impede que a verdadeira vocação se manifeste. Por isso, o primeiro milagre na vida de qualquer pessoa escolhida não acontece do lado de fora, mas sim dentro dela. A liberdade da mente é, na verdade, o ponto de partida real da missão. Muitas pessoas já foram tocadas pelo Espírito, sentem sua presença e percebem os sinais, mas ainda se encontram aprisionadas em suas próprias mentes, presos em incertezas, medos e inseguranças, ouvindo as vozes do passado que ainda ressoam, sussurrando: "Você não consegue." A missão está presente, pulsando e cheia de vida. Mas a mente se transformou em uma prisão. Por isso, o Espírito começa a romper essas correntes invisíveis. Ele convida o escolhido a confrontar suas próprias estruturas mentais e, com carinho e determinação, começa a transformar tudo, ideia por ideia. A libertação da mente vem antes da ativação espiritual. Primeiramente, o Espírito desmonta aquilo que foi edificado pela cultura, pela religião e pela dor. Em seguida, ele semeia novas ideias, identidade, verdade, autoridade e visão. A mente, então, passa a se transformar. E quando isso acontece, o espírito se eleva. É como se o guerreiro que existe dentro de nós finalmente tomasse consciência. As incertezas dão lugar à certeza. Os medos se afastam quando encontramos clareza. O coração reage com determinação à mensagem que o céu proclamou há muito tempo. Você é um enviado. Esse processo envolve romper com antigas crenças.
A pessoa escolhida percebe que muitas das ideias que tem não são realmente suas, são influências do sistema. Para que possamos viver o novo que Deus tem para nós, é necessário deixar para trás essas estruturas antigas. Ele reflete sobre ideias que o restringiam, confronta verdades que provocam dor e muda a maneira como se vê e como percebe o mundo ao seu redor. Essa ruptura é dolorosa, mas também traz uma sensação de liberdade. Ao deixar de lado o que o mundo diz que ele é, ele passa a abraçar a verdade do que o céu declarou que ele verdadeiramente é. E quando a mente se ilumina, o espírito se eleva. De uma hora para a outra, tudo começa a fazer sentido. As feridas do passado, os sinais que deixamos passar, os encontros que parecem ter um significado especial. A pessoa escolhida experimenta uma nova urgência, um entusiasmo singular, uma responsabilidade que parece quase sagrada. Ele não deseja continuar vivendo como antigamente. Você não quer mais desperdiçar tempo. Agora ele consegue ver. Aquele que observa nunca mais consegue voltar a adormecer. A missão tem início ali, quando despertamos. A partir daqui, cada passo é dado com propósito. Toda ação tem um propósito, porque a mente, que antes estava aprisionada, agora se transformou em um instrumento de luz. Transformar a nossa maneira de pensar é fundamental para alcançarmos a plenitude do nosso propósito. Não é suficiente apenas ser escolhido. É fundamental estar em sintonia mental com o reino. É isso que converte visão em missão e chamado em realização. O céu só oferece sua plenitude àqueles que vivenciam uma renovação interior. E quando essa mente se entrega totalmente, nada mais a detém. Nem mesmo o passado, nem mesmo as opiniões, nem o receio. Quando a mente se liberta, ela se transforma em um canal vibrante para o propósito eterno. Você foi escolhido. Se a sua mente tem enfrentado conflitos, se verdades têm desconstruído suas crenças antigas, se você tem sentido um chamado interno para pensar de uma forma diferente, viver de maneira diferente e se posicionar de outro jeito, fique feliz. Isso indica que a sua missão está prestes a começar. A prisão está se abrindo, o véu está se rompendo e a sua mente está se preparando para acolher o céu. Porque agora o guerreiro está preparado para se erguer. O mundo está prestes a testemunhar o que uma pessoa escolhida e com a mente livre pode realizar.